Olá, sejam bem-vindos, muito boa tarde, começando mais uma vez pela Vibe Mundial, o programa Fique na Pergunta. Muito obrigado a você que está conosco, sintonizando os 95.7 FM e os 660 AM. Você que está aí em casa, nessa quarentena, acompanhando pelas ondas do rádio, muito obrigado pela sintonia. Obrigado também a galera que está online, né? Estamos transmitindo hoje pelo Instagram da Eliane, pelo meu Instagram, pelo Facebook da Rádio Vibe Mundial. Então sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Edgar Bin, eu sou terapeuta integrativo e facilitador de ferramentas Access Consciousness. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é terapeuta integrativa e facilitadora de ferramentas Access. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos ouvintes, antes de começar o tema de hoje, a gente vai dar uma mudadinha hoje no nosso início de programa. A gente vai passar a agenda que a gente programou para os próximos dias, né? Tendo em vista que nós estamos respeitando as orientações dos órgãos de saúde pública que estão pedindo para que a gente evite atendimento presencial, né? Vocês sabem que o Access, ele tem muito disso, né? Muito de atendimento presencial, mas a gente está aí com uma agenda diferente e criamos uma possibilidade de atendimento agora para você que está aí em casa, que não está conseguindo lidar bem com essa situação de isolamento social, que não está lidando bem com essa obrigatoriedade de ficar em casa, de não poder sair. A gente criou uma possibilidade de atendimento que é o atendimento online social, um atendimento com um valor simbólico que vai trazer a possibilidade para que vocês possam passar por técnicas como os processos verbais do Access Consciousness, né? Porque isso a gente consegue fazer à distância, mas tem também a possibilidade de fazer sessões de constelação familiar sistêmica, de Theta Healing, de hipnose clínica e hipnose ericksoniana, de programação neurolinguística sistêmica e também de TQC, transformação quântica de consciência, que são todas as técnicas que a gente pode operar, que a gente pode trabalhar e atender as pessoas online, tá? Então, de novo, são técnicas que podem ser feitas à distância com preços simbólicos, que a gente abriu essa agenda agora para poder atender vocês que estão aí querendo conversar um pouquinho sobre essa situação toda e buscar uma expansão de consciência, uma possibilidade nova a partir desse cenário que a gente está vivendo. Então, para saber mais sobre esses atendimentos, acessem os nossos sites www.edgarbin.com.br, www.edgarbin.com.br ou o site da Eliane, que é o www.elianebin.com.br, www.elianebin.com.br. Ou então também vocês podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp para mandar mensagens para a Eliane. O número é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e para entrar em contato comigo, o número 11 97274 7997, 11 97274 7997. E nós também estamos com uma agenda de palestras e eventos gratuitos que vocês vão poder acompanhar pelas nossas redes sociais. Então, acompanhe a gente pelo Instagram, pelo Facebook, né? Os programas da rádio também, todos os programas da rádio estão no canal do YouTube, Fique na Pergunta. Então, acessem essas redes, façam uma busca lá por Eliane Bin ou por Edgar Bin e comecem a seguir a gente nas redes sociais, que ali a gente está anunciando tudo aquilo que a gente está fazendo. Tem palestras gratuitas todas as semanas e tem também um workshop que vai acontecer agora no dia 17 de abril sobre relacionamento, tá? Mas para o final do programa a gente fala um pouquinho mais sobre o workshop, mas é um workshop muito legal que vai acontecer no dia 17 de abril, sexta-feira, às 20 horas. E hoje, querido ouvinte, nós vamos conversar sobre como a pergunta pode ser uma fonte de criação para as nossas vidas. Como a pergunta pode criar algo diferente, Eliane? Então, vamos lá, né? Para a física quântica e para o Access Consciousness, existem 4 fontes de criação, que são as perguntas, as escolhas, as possibilidades e a criação. E nós vamos perceber como essas 4 fontes se interagem e interligam. Quem nos acompanha aqui pela rádio sabe que o nome do nosso programa é Fique na Pergunta. Fique na Pergunta? É isso mesmo, Eliane? É isso mesmo. Quando eu vi essa conjugação verbal do ficar, na minha primeira classe de Access, eu achei que a tradução na apostila estava errada, que não era fique. Achei estranho. Pensei, não é faça perguntas? Ou então, pergunte?
como assim ficar na pergunta? Porque na vida, eu sempre busquei respostas. E quando no curso de barras ouvi que eu não teria respostas, aquilo me incomodou muito. Como assim? Paguei um curso para buscar respostas e não vou ter respostas? Não. E era interessante porque eu fazia perguntas, né, para o facilitador, tipo, por que é assim? Por que isso? Quem disse que é assim? Né? Eu queria saber a fonte da informação. Esses tipos de perguntas. Mas, enfim, na verdade, a conjugação verbal colocada ali na apostila do Axis estava corretíssimo. Estava escrito, fique na pergunta. E eu fui percebendo e entendendo que o objetivo da pergunta não é obter uma resposta, mas sim consciência para. É ganhar consciência do que é. Então, no Axis, a pergunta é desenhada para lhe trazer a consciência. O próprio Axis surgiu a partir de perguntas. Gary Douglas, que é o fundador do Axis, diz que chegou a um ponto da vida dele, há quase 30 anos, em que a vida não funcionava mais para ele. E após passar anos tentando dar sentido, o que ele chama de insanidade da sua vida, tentando fazer o que supostamente lhe traria felicidade, atingiu o ponto de ruptura. Ele não queria mais viver. Mais do que a insatisfação na vida, e começou a fazer perguntas. Uma das perguntas que ele fez, e isso está no curso de barras, é: o que eu posso ser? Olha que interessante. O que eu posso ser, fazer, ter e criar que tornaria minha vida e o mundo um lugar melhor? Veja, é eu e o mundo. Não sou só eu e o mundo, todos. O que eu posso perceber, saber, ser, que faria a vida valer a pena? E daí surgiu toda uma consciência que ele usou e criou para trazer ao mundo este universo grandioso de Axis, e que só tem contribuído para que o mundo prospere cada vez mais. Então, uma das primeiras ferramentas discutidas em qualquer classe de Axis é uma ferramenta de expressão de consciência, que é a pergunta, estar na pergunta. A pergunta sempre vai empoderar. E a resposta, Edgar? Então, querido ouvinte, a resposta vai desempoderar. O grande problema é que a gente passa a vida toda buscando respostas, né? Não se assuste se você está ouvindo isso pela primeira vez, se essa é a primeira vez que você ouve que a resposta desempodera. Isso aconteceu comigo, eu me assustei também quando eu ouvi isso pela primeira vez, e acontece, acredito eu, com a maioria das pessoas, porque nós fomos educados a procurar respostas, nós fomos educados a buscar o porquê das coisas. Basta olhar o momento que a gente está vivendo nos dias atuais, né? Para pensar a quantidade de porquê que você está buscando nos últimos tempos, né? Por que surgiu esse vírus? Por que o contágio é tão grande? Por que a gente tem que passar por isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por quê? O tempo todo querendo o porquê das coisas. Quando a gente olha para a nossa vida, começa a olhar para trás, né? Vamos sair um pouco desse cenário que a gente está vivendo agora, vamos olhar o passado. Por que eu estou nessa vida? Essa é uma pergunta recorrente, né? Por que eu estou nessa família? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver na pobreza? Por que eu tenho que viver na doença? Enfim, a lista de porquês não acaba mais. E quando o porquê vem, ou seja, quando a resposta vem, ela tem origem no nosso ponto de vista, que é um ponto de vista fixo, que foi formado a partir das nossas experiências, da nossa formação, da escola que a gente frequentou, dos nossos pais, dos nossos professores, da classe social a qual a gente pertence, da religião que a gente professa, e olha, por aí vai. Ou seja, as respostas sempre serão formadas a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções.
Albert Einstein já dizia, e eu gosto muito dessa frase: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Pense bem, querido ouvinte, se você busca respostas a partir dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, qual é a chance de conseguir um resultado diferente? Quais as chances de você criar algo novo na sua vida? O fato é que, se você está nesse lugar, você vai fazer tudo sempre igual ao que você sempre fez. Porque olhar os acontecimentos da vida a partir desse lugar, você vai definir a resposta como aquilo que você conhece já, como aquilo que você já experimentou, que você já viveu. Você vai buscar a resposta no seu passado. E isso é o lugar comum. Esse é o lugar comum. Querer entender a pandemia a partir das conclusões e dos julgamentos que a gente já tem, não vai trazer nenhuma consciência nova do momento que a Terra está vivendo, do momento que a humanidade está atravessando. E quando a gente traz para você ficar na pergunta, nós estamos propondo que não eleja ser a resposta ou ter a resposta de tudo, e sim apenas fazer a pergunta. Em outras palavras, se conectar com a energia da pergunta significa entrar num espaço de presença e de permissão. Porque as perguntas desafiam o nosso sistema de crenças, os nossos pontos de vista fixos, os nossos julgamentos. As perguntas desbloqueiam locais de limitação que a gente mesmo construiu nas nossas vidas. Perguntas colocam luz onde nós estamos escolhendo não ter escolha, onde nós estamos escolhendo a escuridão. Perguntas facilitam a conscientização de como podemos gerar uma vida grandiosa muito além do que jamais nós imaginamos um dia ser possível. Mas, infelizmente, nós aprendemos a buscar sempre uma resposta. E o que é pior, buscar a resposta certa, não é, Eliane? É isso mesmo, Edgar. E o que é certo e o que é errado, né? Se você busca respostas, você só poderá ter respostas daquilo que você conhece, daquilo que você já viveu, que você experimentou, ou muitas vezes daquilo que contaram para você, e que muitas vezes são historinhas, são mentiras. No entanto, você comprou como verdade, ou seja, você busca respostas a partir das suas crenças, a partir daquilo que você comprou como verdade e a partir das suas experiências. Um exemplo: por que eu vivo na escassez? Não tenho dinheiro para nada. Aí somente vai te dar uma resposta. Você não tem dinheiro porque você não estudou, porque a sua família não tinha dinheiro para te possibilitar estudos, porque você tem um emprego que te paga pouco, porque você não tem competência, porque você cresceu ouvindo dos seus pais que você era burro, porque não tinha jeito para as coisas, e aí vai, né? Olha quantos porquês, né? Como respostas. Percebe? Percebe como a gente vai buscar respostas e definir a partir do que vivemos. Tem outra coisa que também é bem comum, e eu coloquei neste lugar, eu me coloquei neste lugar por muitos e muitos anos. Na verdade, até conhecer o Axis. É querer, isso que é pior, né, Edgar? É querer que o outro te dê respostas. Como é complicado colocar no outro a responsabilidade de te dar uma resposta. Na verdade, a gente busca a resposta no outro porque, se não der certo, eu posso culpar o outro pela minha escolha. Afinal, eu estou nessa porcaria de situação, nessa porcaria de vida, porque foi o outro que me colocou nesse lugar. Foi o outro que disse o que eu era para fazer. Bom, vamos lá. Primeiro, quando você busca um terceiro parte da resposta, você está dando ao outro um poder extremamente maior do que você. Ou seja, você é muito menor. Você é incapaz de decidir sua vida sozinho. Segundo, o outro vai te dar respostas a partir das crenças, das definições que ele tem. E que muitas vezes, aliás, com certeza, não vai fazer sentido para você. Porque a resposta do outro faz sentido para ele, da percepção dele, e não da sua. E terceiro, a gente só busca a resposta no outro quando você
não acredita em você. E se você não acredita em você, você está no auto-julgamento. E para o Axis, o auto-julgamento é a maior crueldade que você pode colocar no mundo. Por quê? Se você não acredita nem em você, como vai acreditar no mundo? Como vai validar as outras pessoas? E tem mais. Muitos de nós buscam respostas na espiritualidade, como se um espírito, um anjo ou até Deus tivessem a obrigação de te darem uma resposta. Você quer que essas energias te tragam respostas. Por quê, novamente? Essas energias são superiores a você. Elas sabem mais que você. Elas são mais, entre aspas, poderosas do que você. Porém, como as respostas não chegam como você quer que chegue, muitos acabam se decepcionando ou ficando descrente de tudo. Outro ponto que o Edgar mencionou é que quando a gente busca uma resposta, a gente sempre estará buscando algo sobre como fazer o certo. E quando buscamos uma resposta certa, nós estamos eliminando a pergunta da nossa realidade e da nossa vida. Quando buscamos a resposta certa, de novo, estamos diante de uma premissa do que é certo a partir das minhas experiências, das nossas experiências, da nossa história, das nossas crenças, dos nossos sentimentos e emoções. O que é certo para mim pode não ser certo para você. E se não tem certo ou errado, bom e mal, como podemos ter uma definição do que é em uma resposta? Então, querido ouvinte, saber o porquê não é consciência. Saber o porquê é uma grande limitação. A gente tende a achar que ter consciência é saber as coisas. Como seria a gente olhar para qualquer situação que queremos mudar em nossa vida e perguntar, ao invés de definir ou julgar? Vamos repetir aqui uma forma de perguntar, que é poderosa para expandir a consciência sobre as coisas. Conecte-se, ouvinte, com a energia da questão que você quer ter clareza, seja qual for. Sabe aquela situação que você não sabe mais o que fazer? Então, como seria, ao invés de dizer que está muito difícil, que eu não vejo solução para isso, como seria fazer a seguinte pergunta: o que é isso? E diante de uma situação que não queremos aceitar, e na verdade a negação é o primeiro passo para você ter mais disso que você nega na sua vida, perguntar: o que eu faço com isso? E em seguida, perguntar: eu posso mudar isso? Ao invés de dizer que não tem mais jeito, que não há o que fazer. E se a resposta for sim, então como eu posso mudar isso? Perceba que não devemos esperar uma resposta, mas consciência para resolver qualquer situação. Vai ter situação que a consciência é que você não pode mudar isso. E nesse caso, devemos ser resilientes e aceitar a situação. Aceitar a situação como ela é. Porque, como diz o mantra do Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aceitar é só se colocar no estado de permissão. E nesse estado você abre um espaço para receber todos os presentes que o universo tem para te oferecer. Então, querido ouvinte, vamos repetir. Quais são as perguntas que a gente deve fazer? O que é isso? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Vocês vão perceber que essas 4 perguntinhas vão ser capazes de proporcionar mágicas incríveis na vida da gente. Porque quando a gente fica na pergunta, a gente abre um espaço para o poder da criatividade que todos nós temos. Você se coloca na permissão, passa a ter uma visão sistêmica e a olhar as infinitas possibilidades que existem naquela situação. Você começa a perceber como é possível fazer a escolha que, naquele momento, será
a maior contribuição para você. E por que naquele momento? Porque você pode escolher diferente logo em seguida. E não há nada de errado nisso. Você está escolhendo o que é contribuição para você, sempre buscando escolher o que é contribuição para você. O Axis fala em escolhas com muita leveza. Quando a gente estuda o Axis, é muito fácil fazer escolhas. Nós aprendemos com o Axis que a escolha fica pesada quando ela acontece a partir de um julgamento, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente está escolhendo tudo a partir do julgamento. Nós aprendemos com o Axis que, então, quando a escolha é pesada, ela é feita a partir do julgamento. Então, escolha de forma leve. Queridos ouvintes, nós temos que ter a disposição para fazer as perguntas. E uma pergunta que é muito utilizada no Axis, vocês provavelmente já ouviram em algum momento, ou até aqui no nosso programa, muitas vezes, é: como pode melhorar? Essa é uma outra forma também da gente fazer pergunta para tudo. Como pode melhorar? Então, se a situação estiver ruim, como pode melhorar? Mas se a situação estiver boa, como pode melhorar ainda mais? Em vez de ir para uma conclusão, né? Ao invés de ir para uma conclusão. Perceba a energia e faça a pergunta, porque uma pergunta vai empoderar você, vai mudar a solidez de uma conclusão para leveza de uma possibilidade. Então é isso, querido ouvinte, fique na pergunta, tá? Esse é o recado dessa semana. Vamos passar a semana fazendo perguntas para tudo, diante desse cenário que a gente está vivendo. E pratiquem que vocês vão ver que funciona. Vem muita consciência. É isso mesmo. Vamos repetir então, Eliane, a agenda. Agora eu vou fazer ao contrário, eu vou falar do workshop, né? O workshop de relacionamento que a gente vai ter no dia 17 de abril, às 20 horas. É um workshop online. Entrem no site da gente, www.elianebim.com.br ou www.edgarbim.com.br. Lá tem o link no campo agenda ou no campo atendimento social, atendimento social não, desculpa, no campo agenda vocês vão encontrar o link para inscrição do workshop online no dia 17 de abril sobre relacionamento. O título é Relacionamento com Facilidade, Alegria e Glória. Qualquer tipo de relacionamento, não só amoroso, entre pais e filhos, família, emprego, tudo. Com, né? Você mesmo, um relacionamento com você mesmo. Então, entra lá, se inscreve, participe, porque vai ser muito legal. Um workshop que a gente vai rodar muitos processos do Axis. Vale muito a pena, a gente vai trazer uma ideia sobre o relacionamento que é muito pouco comum, que a gente ouve muito pouco por aí, tá bom? Esse workshop é para o grupo fechado, tá? Tem que fazer inscrição. E também, como eu já disse no início do programa, a gente tem agora a agenda de atendimentos online, que trabalha com processos verbais do Axis, com limpezas energéticas de ambientes, né, através de uma técnica do Axis também que se chama Conversando com Entidades, que é muito interessante, muito poderosa. Estamos falando também de atendimento online de constelação familiar sistêmica, de Theta Healing, de hipnose clínica e hipnose ericksoniana, de programação neurolinguística e de TQC, transformação quântica de consciência. Essas ferramentas nós vamos escolher diante da questão que a pessoa estiver trazendo, tá? Não é a pessoa escolher e fazer a inscrição, né? Exatamente. São atendimentos de 1 hora, perceber, que vão né, acontecer também via vídeo, né? Pelo WhatsApp ou pelo Zoom. Então, entre em contato conosco para ter mais informações. Os contatos são 11 98420 9959, 11 98420 9959, é o da Eliane, e o meu é o 11 97274 7997, 11 97274 7997. E acompanhem também a gente nas redes sociais, Eliane Bin ou Edgar Bin, ou no YouTube programa Fique na Pergunta. Obrigada pela audiência, tenham todos uma excelente semana. Obrigado pela audiência, queridos ouvintes. Uma linda semana para todos e fique na pergunta. This is me.